Graça e paz, irmãos, amém? Estão aqui mais uma vez para nós fazer a nossa gravação dos nossos cultos, amém? A palavra pode chegar ao teu coração, aí um tempo oportuno do favor de Deus, amém? Nós temos muitos benefícios. Cremos que Deus quer nos abençoar com sua graça, amém? Deus abençoe a sua vida hoje, a palavra de Deus. Você pode estar compartilhando em nossas plataformas, amém? Também quiser ajudar, também está lá nossas plataformas, está lá quando a nossa igreja, amém? Amém? Então tá bom. Nosso texto de hoje, irmão, vai estar lá em Mateus capítulo 15, 32 a 39, amém? Quero compartilhar uma palavra do teu coração, uma palavra de fé, amém? Mateus 15, 32 diz assim: chamando Jesus, seu discípulo, disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? Respondeu: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça partiu e deu aos discípulos. Este é o povo. Todos comeram e se fartaram. Sobejou, recolheu 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você, para que Deus te abençoe. Senhor Deus, abençoa as nossas vidas. Sabemos que a tua palavra é o nosso pão, é a nossa água. Também, ó Deus, é o nosso alimento para o nosso espírito, Pai. Ó Deus, é dela, Senhor, que provém a força da nossa vida. Ó Deus, ó Pai, que nos sustenta, que nos renova, que aponta o caminho para a nossa vida, que nos dá a direção, papai, que nos serve de conselho, que nos serve também, ó Pai, de força, Senhor, para vivermos, ó Pai, a vida que o Senhor deseja para nós. Por isso, ó Pai, abençoa teus filhos, fortalece sua casa, seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Nosso tema de hoje é o poder oculto de nossas responsabilidades. Amém? Quero falar um pouco sobre isso hoje, amém? Às vezes existe um poder em nossas responsabilidades e que nem sempre nós observamos, amém? Essa passagem de hoje, né? Se observarmos a multiplicação dos pães, observaremos que a multiplicação dos pães não foi uma lição de fé. Antes foi uma demonstração de responsabilidade e compaixão divina, amém? Essas duas coisas a gente precisa aprender com Jesus, amém? A primeira coisa é que é uma demonstração, amém, da responsabilidade, amém? E da demonstração da compaixão de Deus, amém, pela vida humana, amém? Não é uma lição de fé. Por que não é uma lição de fé? Porque você não vê ninguém usando sua fé para que pudesse alcançar, ou receber, ou pedir algo, amém? Mas é uma lição realmente de responsabilidade. Outra coisa que nós podemos observar, a multiplicação dos pães é uma lição para os discípulos e não para a multidão, amém? Jesus aproveita aquele momento para dar uma lição aos seus discípulos, amém? A treinar os seus discípulos, a ampliar a visão. Eu podia dizer uma outra frase que é muito melhor, né? É ampliar a sua área de atuação, para que eles pudessem observar aquilo que faz parte da sua alçada, da sua responsabilidade, da sua obrigação. É uma palavra muito boa para a gente perceber, amém? Que lições podemos aprender com Jesus nessa passagem? A primeira coisa, em primeiro lugar, liderar é ter responsabilidade. Se observarmos Jesus observou o que ninguém observou. Por exemplo, a multidão estava há 3 dias sem comer, e segundo Jesus, elas iriam desfalecer no caminho. Você percebe que Jesus olhou uma visão mais futurista. Primeiro Jesus olhou que ela estava há 3 dias com Jesus. Jesus observou que elas iam desfalecer no caminho porque estavam fracas. Algumas delas moravam muito distantes. Olha que coisa interessante, né? Está aqui no texto de Mateus 15, 32. Jesus, chamando seu discípulo, percebe, é um assunto entre Jesus e discípulo. Jesus agora aponta a multidão: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. E observa uma necessidade: não tenho o que comer. E agora Jesus observa um problema: e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. Aqui
Jesus traz um peso de responsabilidade. Eu acabei de falar a palavra, né, que é área de atuação. Olha, isso é forte para a gente. Jesus assumiu a responsabilidade, pois afinal, foi ele quem escolheu aquele lugar para se assentar e operar todos aqueles milagres que ele operou no espaço de 3 dias. Quem escolheu aquele lugar, irmão? Foi Jesus. Amém? Jesus poderia ter seguido em frente, ido para qualquer outro lugar. Mas Jesus escolheu exatamente aquele lugar. Jesus sentou no monte e as multidões afluíram de vários lugares, né? Descobriram onde Jesus estava e foram para aquele lugar. Perceba, eles foram aonde Jesus estava. Essa é uma lição para a gente perceber. E aqui Jesus então assume uma responsabilidade. Olha aqui o versículo. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, subindo ao monte, foi Jesus escolheu aquele lugar, assentou-se lá e veio ter com ele muito povo. Essa é uma coisa para a gente aprender. Perceba, a escolha do lugar é de Jesus. O povo foi aonde Jesus estava. Por isso Jesus então assumiu a responsabilidade naquela hora. Quando chegou a hora de dispersar a multidão, Jesus percebeu que havia um problema. Jesus viu uma necessidade humana. Então Jesus ali demonstra sua compaixão humana. Mas escuta uma coisa, irmão. Jesus assume uma responsabilidade. Jesus estava ensinando o seu discípulo o poder da responsabilidade. Homens de Deus são homens responsáveis, são homens que são responsáveis pelas escolhas, dos trajetos, do percurso, da rota e do caminho que quer fazer. Essa é uma coisa que a gente precisa perceber, irmão. Jesus escolheu aquele lugar. Jesus escolheu aquela rota, Jesus escolheu aquele caminho. Jesus chegou ali perto do mar da Galileia, né, e subiu ao monte. E ali Jesus ficou distante de todas as cidades, de todas as aldeias, de todo o centro. Perceba, Jesus assumiu um posicionamento. Operou-se milagre por 3 dias. Depois de 3 dias, aquela multidão que estava sem comer, vivenciando todo aquele momento, respirando aquele ar de milagre, de graça de Deus, de favor de Deus. Agora Jesus agora está terminando uma reunião e está para dispensar aquela multidão. Então Jesus percebe uma necessidade. E aí Jesus aproveita para ensinar para os discípulos a área de atuação, a área de responsabilidade. Jesus aproveita para ampliar a visão dos discípulos, para que eles enxerguem o que eles não estavam enxergando, mas Jesus estava enxergando. E Jesus quer mostrar para os seus discípulos quanto eles precisam ser responsáveis. Aquela multidão afluiu atrás de Jesus. Se Jesus tivesse escolhido um outro lugar, mais cômodo, mais perto de uma cidade ou aldeia, né, algum centro, todos poderiam, por si só, né, irmão, procurar a sua subsistência, seu pão, seu alimento. Mas não tinha, Jesus escolheu aquele lugar. Então, primeira coisa, liderar é assumir responsabilidade. Jesus estava ensinando seus discípulos que o homem de Deus são responsáveis e precisam assumir o seu papel de cuidado e provisão de Deus. Amém? Então, aqui é uma coisa para a gente aprender. A primeira lição que Deus mostra é que homens de Deus são homens responsáveis. Amém, irmão? Olha, Jesus estava atrapalhando aquele lugar, Jesus estava fazendo milagres. E Jesus então assume um papel naquela hora de ação. Por isso que eu falei que não é uma ação de fé, é uma ação de responsabilidade, é uma ação que parte de Jesus para a multidão. Quem decide fazer a multiplicação não é um pedido do povo, não é um seio do povo, existe uma necessidade, existe sim. Existe uma necessidade no meio do povo que vai ser só percebida, não aquela hora, mas ao caminhar por caminho. Jesus percebeu que aquele problema da falta de comida não era um problema naquele momento, mas era um problema mais à frente. Ia culminar, na verdade, em as pessoas desfalecerem do caminho. Então Jesus ensina ali, irmão, mostrou para os seus discípulos uma área de atuação de responsabilidade. Homens de Deus são responsáveis, amém? Jesus está ensinando ao seu discípulo, né, ao seu discípulo que o homem de Deus é responsável. O homem de Deus, irmão, reconhece suas responsabilidades. Essa é outra coisa para perceber. Homens de Deus devem assumir, ou devem reconhecer também as suas responsabilidades. Mateus 15:32, Jesus chamando o discípulo, olha aqui a percepção. Tenham compaixão da grande multidão, está aqui Jesus assumindo seu papel, porque já está comigo 3 dias e não há o que comer. Jesus então se escuta, eu sou a causa, eu sou o motivo, eu sou a razão. Eles vieram atrás de mim, eles me seguiram.
Olha bem, e aí Jesus agora mostra o seu papel. E não quero despedi-lo em jejum. Jesus diz, eu não quero. Jesus está ali assumindo responsabilidade. Jesus está mostrando que ele é o responsável, né, por aquela área de atuação naquele momento, porque as pessoas vieram até ele. Então Jesus está ensinando seus discípulos que muitas vezes, como autoridade, como homens de Deus, como ministros de Deus, muitas vezes nós assumimos responsabilidades. Olha bem, irmão, e nós devemos de fato assumir o papel, sermos naquela hora, irmão, de fato homens de Deus que acreditam em algo, que tomou decisões e que essas decisões, irmão, nos levaram a um posicionamento, e esse posicionamento, irmão, deve ser de fato conferido uma confiança muito firme em Deus e no cuidado de Deus. Jesus observou que toda aquela multidão veio a ele. Então ele era o responsável. Jesus mostra que ele não quer e não pode despedir aquela multidão sem suprir as suas necessidades. Olha aqui o papel de uma responsabilidade. Para os discípulos era uma lição nova, era algo para a qual eles não estavam preparados. E os seus discípulos disseram, de onde virão num deserto tantos pães para saciar tal uma multidão? Vamos lembrar que é a segunda multiplicação. E perceba que Jesus está repetindo uma lição com os discípulos. Amém? Jesus quer ensinar para eles, irmão, responsabilidade. Amém? Área de atuação. Amém? O quanto muitas vezes nós devemos defender nossa responsabilidade, devemos, na verdade, assumir as nossas responsabilidades. Né? Então, liderar é assumir a responsabilidade. Mesmo quando não percebemos nossa responsabilidade, ainda somos responsáveis. A nossa falta de visão, o entendimento, não nos isenta a responsabilidade. Perceba, os discípulos não perceberam isso. Mas Jesus mostrou para eles que ainda assim, eles eram responsáveis. O que Jesus quis ensinar, irmão, é que homens de Deus têm que ter essa mentalidade de responsabilidade. Amém? Muitas vezes, irmão, Deus vai fazer coisas em nossa vida exatamente por causa de nossa responsabilidade. Muitas vezes Deus vai nos usar. Amém? Mas Deus vai nos usar por causa do papel pela qual nós assumimos através da responsabilidade. Jesus estava ali, Jesus podia muito bem despedir a multidão. Já estava chegando o final da tarde daquele terceiro dia, Jesus podia dispensá-las, Jesus podia despedir elas. Escuta, outra coisa, ninguém nem percebeu que passaram 3 dias, ninguém não, na verdade percebeu não, que aquelas pessoas estavam 3 dias sem comer. Perceba, outra coisa, as pessoas podiam dizer assim, mas Jesus já nos deu tanto, Deus já nos deu tanto. Imagina, irmão, depois de 3 dias de milagres, de curas, de coisas tão tremendas, irmão, alguém podia dizer assim, não, Deus já fez a parte dele, Deus já operou coisas grandes, Deus já fez o sobrenatural, Deus já agiu poderosamente. Imagine o que nós vamos cobrar Deus, como é que vamos colocar na conta de Deus algo, quando Deus já tem feito grandes coisas por nós. Perceba, irmão. As pessoas poderiam não pensar assim, mas Jesus está ali assumindo um papel, e ele abre os olhos do seu discípulo para mostrar a responsabilidade. Amém? Devemos muitas vezes defendê-la. Amém? Nossa responsabilidade, devemos assumi-la, devemos reconhecê-la. Amém? Mesmo quando depois de ter feito muita coisa, nós precisamos ainda exercer o papel de responsabilidade. É uma lição muito boa para a gente aprender. Existem milagres que Deus irá fazer ou realizar quando assumimos nossa responsabilidade pelas decisões tomadas. Jesus está dizendo, escuta, Jesus queria abrir os olhos dos discípulos para algo sobrenatural. Jesus estava prestes a fazer um milagre, não um milagre da multiplicação. Mas perceba aqui uma coisa muito importante, irmão. Para Deus fazer alguma coisa em nossa vida, a gente precisa primeiramente perceber a responsabilidade. Como eu falei agora há pouco, alguém podia dizer assim, né? Depois de Deus ter dado tantas coisas, tantas curas, tantos milagres, tantas coisas que fizeram naquele monte, irmão, Deus não teria mais obrigação. Perceba, mas Jesus abre os olhos de seus discípulos para algo que se precisa ser feito através de uma responsabilidade. Ou seja, que muitas vezes Deus vai nos usar por assumirmos o nosso papel e nossa responsabilidade. Há milagres que Deus vai fazer, há coisas que Deus vai operar através de nossa responsabilidade. Amém? Então, segunda coisa, liderar é se posicionar como homem de Deus frente aos percalços. Jesus assumiu que aquelas pessoas vieram a ele, portanto ele era responsável por elas e por suas necessidades. Existe uma outra passagem que mostra como agem os homens de Deus. Está lá em 2 Reis 6, 1 e 2. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face
nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Observe, o profeta aprovou que eles fossem e também foi convencido de ir junto com eles. Enquanto eles desempenhavam seu serviço, houve um problema. Surgiu algo, surgiu um percalço. E veja como é que o homem de Deus agiu. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, um machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, o que era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então ele cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. E estendeu ele a mão e o tomou. Perceba, aqui é uma coisa, perceba, o homem de Deus assumiu a responsabilidade. E Deus pode usar exatamente porque ele assumiu a responsabilidade pelo percalço. Aqui é um bom exemplo. Os discípulos do profeta, onde eles viviam, o lugar era estreito. Eles decidiram então aumentar o lugar. Convidaram o profeta para ir junto, no meio do caminho, enquanto estavam desempenhando o seu serviço, fazendo o trabalho braçal, todo aquele esforço, todo empenho, por uma coisa muito justa, por uma coisa que eles perceberam. Eu quero dizer uma coisa, irmão. O profeta, ao cair aquele machado na água, irmão, o profeta assumiu uma responsabilidade. Aquele homem: ai meu Deus, ai meu Senhor, era emprestado. O homem de Deus simplesmente perguntou: onde é que caiu? E tomou uma provisão, uma providência, assumiu um posicionamento. É o que eu falei agora há pouco: liderar é se posicionar como de Deus frente aos percalços. Existem muitas coisas em nossa vida, irmão, que Deus vai nos usar quando nós entender quem somos em Deus. Qual o nosso papel, qual a nossa responsabilidade, o que Deus pode fazer ou que está na nossa frente após uma decisão. Por isso, irmão, que é importante que nós assumamos, tomemos decisões muito sábias em Deus, tomemos decisões muito coerentes, tomemos decisões, irmão, à luz da Bíblia, à luz da verdade de Deus, à luz da vontade de Deus, à luz do querer de Deus. Por quê, irmão? Porque advindo um percalço, advindo um problema, advindo uma situação difícil, irmão, nós poderemos assumir um papel, amém? Assumir um posicionamento, assumirmos que Deus pode fazer algo a nosso favor. Por quê? Porque afinal estamos fazendo a obra de Deus, afinal estamos trabalhando para Deus, afinal estamos a serviço de Deus. Essa tem que ser uma mentalidade que tem que estar muito diária em nossa vida, irmão, para nós estarmos muito mais familiarizados com essa visão de quem somos, qual é o trabalho que estamos fazendo, porque isso vai nos ajudar frente aos percalços, frente às adversidades da vida. O profeta era um homem de Deus, era um homem já experimentado, e logo que foi colocado à parte da situação, ele trabalhou para resolver aquele percalço. É isso que eu quero mostrar, irmão. Logo que o profeta percebeu que o homem gritou, chamou a atenção para aquela situação, ele assumiu o papel. É assim que o homem de Deus faz. O homem de Deus, eles assumem responsabilidades. Essa é uma coisa para a gente aprender. Ser homem de Deus é assumir uma posição como tal. O milagre do machado que flutuou ao ser atraído pela madeira, um pau que o profeta jogou ali no rio, irmão, revela que o homem de Deus deve assumir um posicionamento para que Deus use. Não, simplesmente ele mandou que o machado se levantasse, que o machado flutuasse, e de fato o machado flutuou. Não, imagina, a gente sabe que ferro, se tiver um ímã, ele pode ser atraído. Mas eu nunca vi um ferro pesado como o de um machado ser atraído por causa de uma madeira. Um pedaço de pau. Cara, não tem muita lógica, não. Mas sabe o que aconteceu ali, irmão? É porque é o que se tinha. Mas a fé, ela não precisa de uma lógica. A fé precisa, não, de um coração que se confia. De um homem que sabe por que está fazendo aquilo. Nós precisamos saber por que estamos fazendo a obra de Deus. Nós precisamos saber, irmão, por que nós estamos, Perceba a simples presença daquele homem naquele lugar. Olha como foi tão importante aqueles homens chamarem o profeta para ir junto. Porque naquela hora aquele homem soube o que fazer. Aquele homem soube como se posicionar. Nós precisamos entender quem somos, qual é o nosso papel e o que nós podemos fazer em prol do trabalho, do serviço, em prol das pessoas. Olha que coisa eles são importantes para nós.
Às vezes os percalços, uma tribulação que acontece, desperta o murmurador que há no homem natural. Mas aquele que serve a Deus deve despertar o homem de Deus, aquele que busca em Deus uma solução. É verdade, os percalços muitas vezes faz que se levante muitas vezes em muitas pessoas, até mesmo nós, o murmurador, aquele que reclama, aquele que lamenta, né? E diz, eu estava fazendo a obra de Deus, eu estava a serviço de Deus, olha aí, Deus não garantiu, olha, estava fazendo tanta coisa. Perceba, irmão, às vezes o que desperta nas pessoas é um espírito murmurador. Quando Israel estava preparado para entrar na Canaã, levantou-se, suscitou-se nele um espírito de murmuração, um espírito de reclamação. Irmão, às vezes na nossa jornada, em nossa caminhada, vai haver percalços, vai haver problemas, vai haver tribulações, vai haver situações muito difíceis, irmão. A melhor coisa que a gente pode fazer naquela hora, irmão, é assumir o papel de quem somos em Deus. Esse é o grande problema que eu quero salientar hoje, irmão, é que muitas vezes nós esquecemos quem somos. Nós esquecemos nossa identidade em Deus. Nós esquecemos a nossa identidade espiritual. Perceba, esquecemos quem somos em Deus. Esquecemos, irmão, que o nosso propósito, o nosso chamado, irmão, não é natural. Mas aí, o percalço faz que a gente se lembre, né, de quanto humanos somos, de quanto falhos somos, do quanto, irmão, só conseguimos enxergar as coisas pela ótica negativa. Jesus colocou o discípulo a par do problema para ensiná-los uma lição de fé, mas que todo homem responsável também é um homem de compaixão, a qual assume responsabilidade pelo milagre de Deus. Permita Deus usar você. Essa é a ideia. Jesus está ensinando para os discípulos, escuta, vai haver muitas vezes momentos difíceis, momentos de problemas, que você vai precisar permitir que Deus te use. Você vai ter que permitir ser um homem de compaixão, que é conduzido para a responsabilidade, que é conduzido por um coração, sabe, um coração que tem compaixão, que reconhece a necessidade, que vê a necessidade, que sente a necessidade do outro e se move como homem de Deus, como uma pessoa que está pronta para ser usado por Deus. Uma situação pode despertar a murmuração ou pode despertar um homem de Deus que há naqueles que servem a Deus. A pergunta é muito simples, o que é que as situações têm despertado? Eu gosto de dizer assim, que às vezes nós somos despertados, irmão, a murmuração é despertada porque nós esquecemos quem somos. Esquecemos quem somos. Esquecemos a nossa promessa, porque a gente está com a mentalidade, irmão, que não haverá problema, que não haverá dificuldade. Jesus disse que no mundo tereis aflições. E a gente precisa perceber que há de fato aflições, há problemas, há tribulações. Mas há momentos que Deus quer despertar em nossa vida um espírito diferente. Amém? O espírito de um homem de Deus que pode se posicionar como homem de Deus e ser usado por Deus. Então a gente precisa aprender essa verdade. Segundo lugar, Deus cuida dos que são responsáveis. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos discípulos, e este é o povo. Tomou, todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Uma vez Jesus pôs os discípulos à parte, Jesus fez o que precisava fazer. Esta é a grande lição de Deus, mostrar como Ele cuida dos que são responsáveis. Você sabe, eu vou dizer uma coisa aqui para a gente ficar percebendo no nosso espírito. Jesus sabia o que estava para fazer. Jesus quis mostrar, irmão, a nossa palavra de hoje, a pregação, o poder oculto da responsabilidade. Jesus quis mostrar que, através de nossa responsabilidade, existe um poder oculto. Existe uma ação de prodígio de Deus, existe uma ação milagrosa, existe uma ação de provisão espiritual, existe um milagre atrás de nossa responsabilidade. Deus usou o Eli, irmão, o profeta Eli, um homem que estava vivendo uma vida muito longe do padrão de Deus, muito longe do exemplo de Deus, mas que em um dado momento, ele, sabendo quem ele é, liberou a palavra sobre Ana, o Deus de Israel te conceda segundo o que pediu. Depois de uma péssima análise, depois de uma péssima, uma percepção, uma péssima compaixão humana, uma visão crítica, uma visão murmuradora, reclamadora da mulher.
Ele liberou uma palavra. Entre todas essas coisas que ele fez, em tantas essas lambanças que ele fez nessa hora, ele liberou uma palavra de Deus. Perceba, aquela hora ele assumiu o papel. Talvez até pela vergonha, talvez até pela a forma errada como ele tratou aquela mulher, se sentindo mal, talvez, irmão, ali. Ele disse, então deixa eu liberar uma palavra de Deus para essa mulher. Sabe, irmão, e Deus usou aquele homem. É isso que eu quero mostrar. Existe um poder oculto através de nossa responsabilidade. Quero chamar a atenção para isso. Primeira coisa, Deus ouve a homens responsáveis. Deus ouve aos responsáveis. A semelhança da multiplicação e do milagre do profeta Eliseu mostra que Deus ouve homens responsáveis. Deus ouve o clamor dessas pessoas. Não toda a humanidade, toda a autoridade provém da responsabilidade que temos, ou que assumimos. E quando entendemos isso e oramos a Deus, Deus nos ouve, Deus nos atende, Deus nos socorre, Deus nos usa. Aqui está uma palavra tremenda, irmão. Deus cuida daqueles que são responsáveis. Olha bem que nós estamos falando, Deus ouve a homens responsáveis. Esses milagres que a gente fala do machado, irmão, qual é a grande questão ali, irmão? É apenas um suprimento de uma provisão de um homem que pegou um machado emprestado e que agora, irmão, ele teria que passar um constrangimento, ou ter que reparar, ou ter que comprar um machado e devolver para aquele homem. Podia ser uma coisa muito banal da vida, podia ser uma coisa muito simples da vida, irmão. Mas para aquele homem que perdeu o machado, que pegou emprestado, que não tinha o machado, perceba, para ele, irmão, era algo importante. Então o profeta, porque estava junto, o profeta assumiu uma responsabilidade. Afinal, fui eu que autorizei, afinal, fui eu que mandei esses homens. E quando eu mandei, estava dentro da minha responsabilidade também, porque eu não perguntei se aquele homem, escuta, vamos todo mundo trabalhar, então cada um leva o seu machado. Mas ninguém perguntou, então aquele homem pediu um machado emprestado. Eu quero mostrar para você que isso é responsabilidade, irmão. Deus ouve a homem responsável, uma coisa muito simples. Ali está a lição de um homem, irmão, o poder oculto de nossas responsabilidades. Como Deus muitas vezes pode nos ouvir, por nós sermos o representante. Lembra quando nós observamos o sacerdote, irmão, carregando no peito aquele peitoral com aquelas 12 pedras, representando a Israel. Como Moisés, que subiu lá no monte, e tanto Ur quanto Arão, né, sustentava a mão de Moisés, enquanto Josué estava no campo da batalha, vencendo os amalequitas. Perceba, quando Josué levantava as mãos, irmão, Israel vencia, prevalecia. É o que eu quero mostrar muito. Muitas vezes existe um poder oculto através da nossa responsabilidade que nem sempre percebemos. Às vezes nós não olhamos quem somos, irmão. Às vezes nós não enxergamos, irmão, quem somos em Deus. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe, nós precisamos entender que a nossa base é espiritual. Às vezes é o que eu disse, nós esquecemos de fato quem somos. E quando nós esquecemos quem somos, nós nos procedemos erradamente. Ao invés de nos posicionar, ao invés de nós orarmos, ao invés de nós crermos que o nosso Deus nos ouve. Às vezes nós vamos a Deus não pelos motivos certos. Nós oramos muitas vezes, irmão, a oração do desespero, não a oração da responsabilidade. Segundo, existem milagres pré-aprovados por Deus no caminho dos que são responsáveis. Aqui eu quero colocar essa visão. Existem milagres pré-aprovados por Deus no caminho dos que são responsáveis. A semelhança de Jesus, o profeta havia permitido seu discípulo cortarem madeira. Ele era responsável. Diante disso, ele assumiu o seu papel de homem de Deus. Ser um homem de Deus é saber que o Deus da onisciência, o Deus da presciência já colocou em nosso caminho provisões e milagres, o qual salvará a nossa vida, não apenas a nossa vida, mas a vida daqueles a qual somos responsáveis. Existem milagres, irmão, que estão pré-aprovados. Nós servimos o Deus da onisciência, aquele que nos chamou, é poderoso para nos conduzir. Sabe, irmão, a Bíblia diz que Deus sabe, Ele sabe, irmão, todo o propósito, todas as coisas, né? Como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito, as coisas cooperam, significa, existe um milagre pré-aprovado. Existe um milagre, irmão, já pré-liberado para nós.
Jesus lançou mão disso. O que Jesus quer mostrar para os discípulos é que a multiplicação dos pães não fazia parte do processo. Quando Jesus escolheu aquele lugar, quando Jesus escolheu ficar 3 dias naquele lugar, Jesus já sabia o que aconteceria ali a 3 dias. Jesus já tinha ideia. Então Jesus apenas não abre os olhos dos discípulos para perceber. Jesus quis mostrar para ele, irmão, uma área de atuação, ampliar a visão dele, tornar eles conhecidos de uma coisa maior. Porque às vezes homens naturais apenas entendem, irmão, a sua amplitude natural. Só consegue entender a sua área natural como homem natural. Mas homens de Deus, não. Homens de Deus, eles enxergam além. Eles enxergam áreas de responsabilidade muito maiores. Eles percebem coisas maiores. E por isso que Deus pode usá-los, porque eles entenderam quem são. Muitas vezes nós esquecemos dessas coisas, irmão. A multiplicação dos pães é uma demonstração do cuidado de Deus. Deus cuida daqueles que são responsáveis. Amém? Daqueles que estão sujeitos e submissos a uma responsabilidade. Como eu falei, toda autoridade provém da responsabilidade. Nós nunca somos responsáveis por alguém que nós não temos autoridade. Amém? Toda pessoa que você tem responsabilidade, você também tem autoridade. Como Jesus levou aquelas pessoas, Jesus tinha autoridade. Jesus, como aqueles homens pediram para Eliseu ir cortar madeira e convidou ele assumiu responsabilidade, percebeu? São áreas de atuações. Às vezes nós precisamos aprender como soldados, né, os valentes de Davi. Precisamos defender nosso campo de lentilha, significa o nosso campo de autoridade. Há muitas vezes, irmão, que a gente precisa assumir uma responsabilidade. Sabe, irmão? Porque, como nós estamos falando, Deus ouve. Deus cuida dos homens responsáveis. Deus ouve os responsáveis. Existe um milagre pré-aprovado, um caminho dos que são responsáveis. Mas para isso a gente precisa saber quem nós somos. Deus honra a fé daqueles que dão diretrizes para que o milagre ocorra. Essa é a visão. O homem de Deus dá diretrizes. Se olharmos como homens naturais, agiremos como homens naturais. E tudo que veremos é o que deveria ser feito. E vamos transferir nossas responsabilidades. Isso é verdade, homens naturais, muitos agem como homens naturais, e ao invés de assumir responsabilidade, eles transferem responsabilidade. Eles não veem muitas vezes a obrigatoriedade que tem de fazer alguma coisa. Por isso eu quero mostrar para você, às vezes, é o nosso posicionamento espiritual. Primeira coisa, Jesus olhou para a oportunidade de um milagre ocorrer. Olha que interessante, quando Jesus viu aquela necessidade, Jesus olhou uma oportunidade de um milagre ocorrer. Uma vez que era a responsabilidade de Jesus se pôs como canal de Deus. Tomou as rédeas em suas mãos, fazendo uma pergunta. Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tens? Responderam, 7 e alguns peixinhos. Jesus tinha seus olhos voltados para o milagre, então se pôs a trabalhar. Milagres ocorrem quando todas as alternativas humanas foram descartadas e os nossos olhos se voltam a Deus, para buscar de todo o nosso coração, sem reservas a Deus. Aquela hora, irmão, quando Jesus pergunta aos discípulos, Senhor, quantos pães basta, Senhor, para tanta multidão? Senhor, como pode? Jesus está mostrando, escuta, está percebendo isso? Todas as vezes que nós nos deparamos com uma impossibilidade humana, natural, é a hora de nós lembrarmos quem somos. É hora de nós lembrarmos que nós somos mais do que homens naturais. Principalmente a igreja de Cristo, principalmente o homem de Deus, principalmente aquele que está andando segundo o propósito, está andando segundo o chamado de Deus na sua vida. Você precisa saber quem você é. Amém? Lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu trabalho, às vezes nós precisamos assumir uma responsabilidade. Às vezes nós somos um porta-voz de Deus em nossa casa, às vezes nós somos uma coluna de Deus em nossa casa, às vezes nós somos um cônjuge na nossa casa, às vezes somos a única voz de Deus, seja como filho, seja como alguém na sua casa, você é um agente de Deus naquele lugar. E se Deus está usando você, se Deus está levantando você, então muitas vezes a gente precisa assumir uma responsabilidade. Entenda uma coisa, Jesus enxergou uma oportunidade, um milagre ocorrer. O maior problema muitas vezes, não é o que eu falei agora há pouco, muitas vezes pessoas despertam o murmurador, ao invés de despertar o homem de Deus. Tem situações, irmão, acabou a ação natural, então eu preciso assumir um papel, eu preciso assumir um posicionamento. Quando nós assumimos posicionamento, nós começamos a enxergar alternativas que nós não enxergávamos. Quando nós estamos olhando, para o nosso autor e consumador da nossa fé, os nossos olhos se abrem.
Quando nós estamos mandando pela fé, a fé abre possibilidades. O profeta olhou simplesmente o que tinha, não tinha um ferro, não tinha um imã, não tinha nada. Ele simplesmente pegou, lançou mão de uma madeira, lançou no lugar, exatamente no lugar aonde caiu o machado e liberou uma palavra. E aquele machado, ele tomou e devolveu para o rapaz. Perceba isso, não. Aqui está uma ação de prodígio. Aqui está uma ação prodigiosa do Pai. Deus quer nos ensinar. Nós podemos enxergar uma oportunidade, hein? E darmos dignidade. Jesus orientou os discípulos para que o milagre ocorresse. Perceba, milagres ocorrem quando aprendemos a descansar em Deus, quando impedimos que o homem natural nos demova da nossa responsabilidade. Isso aqui é uma coisa para a gente perceber. Então, aqui que a gente aprende aqui, irmão, Jesus, ele viu uma oportunidade, Jesus percebeu, né, ali. Então, Jesus orientou os discípulos para que o milagre ocorresse. E Jesus ensinou as pessoas a descansar. Isso aqui é legal, né? Porque, você imagina, irmão, Jesus, o homem natural, o que ele faria, né? Ele ia dispersar na multidão. Talvez você ia pensar, meu Deus do céu, eu podia ter terminado essa reunião mais rápido, mais cedo. E se eu tivesse terminado mais cedo, o que teria acontecido? Olha, isso foi um problema, isso é uma lição para mim aprender. Eu preciso diminuir minhas reuniões, eu preciso diminuir o tempo, sabe para quê? Para não ter esse tipo de problema. Isso é coisa de homem natural, irmão. Homens espiritual, não. Homens espiritual, eles confiam no favor de Deus. Eles acreditam no poder de Deus. Eles enxergam, irmão, o papel deles. Eles não descartam, eles não deixam que o homem natural os demova do seu papel e da sua responsabilidade e da oportunidade de ser usado por Deus. Isso é uma palavra que eu quero colocar no teu coração. Amém? A gente precisa enxergar estas coisas. Uma vez consciente, Jesus mandou que todos se assentassem no chão. Olha que interessante. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, para o homem natural isso é loucura. Mas o certo para o homem natural era acelerar, era dispersar, mandar todos embora urgentemente, acabar com a reunião. Deus ouve a homens que não se demovem, que não saem do seu lugar, que não abandonam o barco, que assumem o papel de direcionador e orienta a todos a olhar para Deus, pois é de Deus que vem o nosso socorro. Essa é a visão espiritual, irmão. Homens de Deus, eles enxergam as coisas por uma ótica espiritual. Eliseu podia muito bem dizer, está vendo? Foi um fracasso, foi uma decisão errada, foi uma decisão precipitada, está vendo? Vocês, afinal, decidiram, escolheram, olha aí, ninguém planejou, podíamos ter planejado melhor, essas coisas de última hora. É assim que fala muitas vezes o homem natural. Vamos embora, porque né, isso já é um mau sinal, se aconteceu isso, vamos embora. É assim que falam as pessoas. As pessoas dizem, não vamos fazer mais a reunião, porque essas reuniões prolongadas, a gente precisa pensar também na subsistência, a gente precisa preparar melhor e trazer pão, porque perceba, é assim que fala o homem natural. Mas homens espirituais, homens de Deus, irmão, eles enxergam, eles dão orientação. Jesus mandou que o povo se assentasse. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe, irmão, é isso que a gente precisa aprender. Homens natural mandaria todo mundo embora urgentemente. Vamos embora, vamos correr, vamos dispersar rapidamente, corra rapidamente. Talvez ainda haja um mercado, haja algum comércio. Talvez você possa bater palma em alguma casa. Talvez tenha algum parente seu aí conhecido, algum amigo seu. Você pode bater palma, ele vai te dar uma provisão de um pão. Perceba? As pessoas diriam isso. Alguns dizem assim, não, nós já estamos perto do Mar Galileia, você que é pescador, talvez você tenha uma habilidade. Não, é assim que age em nomes naturais, dispersa as pessoas. Jesus mandou todo mundo sentar. Olha que coisa incrível. Mandou que todo mundo se assentasse. O homem natural dispersaria. O homem natural mandou se adorar a Deus. Eu vou devolver agora a minha responsabilidade, vou assumir a minha responsabilidade. Deus quer me usar. Tudo está acontecendo porque Deus quer fazer alguma coisa. Eu creio que nesses dias Deus quer despertar em nós o coração de um homem espiritual. Sabe, irmão, de uma igreja espiritual. Realmente um povo que se volta para Deus e acredita nas coisas de Deus, acredita no sobrenatural de Deus. Amém? Às vezes confiamos tanto na loucura dos homens, mas que não são sábios, não são nada. Precisamos muitas vezes lançar mão e agir como homens de Deus, pensar como Deus.
Jesus agradeceu pelo milagre. Uma vez que Jesus orientou, Jesus agradeceu, pois estava certo que o milagre ocorreria. Tomou os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos discípulos, e este é o povo. Aqueles pães e peixes na mão de Jesus representavam o milagre. Jesus agradeceu, Jesus não orou, Jesus não pediu ao Pai que fizesse o milagre, mas agradeceu pelo milagre que já estava pré-aprovado pelo Pai. Isso aqui é uma coisa para a gente perceber, irmão, é o poder oculto de nossa responsabilidade. Aqui é a fé no Deus da presciência. Quando Deus tirou o povo de Israel, Deus já tinha em mente tudo que Deus ia fazer. Quando chegou perto das águas de Mara, irmão, ali era o caminho principal, aquela era a rota principal. Significava, estava no percurso deles, estava na rota, perdão, estava na rota deles, irmão, passar pelas águas de Mara e transformar aquelas águas. Eu quero dizer uma coisa para você, existe um milagre pré-aprovado em nossa vida. Existe um caminho principal e uma rota principal. Há um caminho, sabe, na vereda da justiça. E no meio dessa vereda, no meio desse caminho, no meio dessa estrada, no meio da nossa caminhada cristã, da nossa jornada com Deus, haverá percalços. Mas eu quero dizer uma coisa, existe uma ação prodigiosa de Deus, existe um milagre pré-aprovado. E a gente precisa entender, irmão, e orientar as pessoas, e nos orientar também, muitas vezes, irmão, à luz da verdade de Deus, e assumir um posicionamento, seja a favor de nossa casa, seja a favor da nossa família, para fazer o que é certo, para fazer o que é segundo Deus, fazer o que é bíblico. Homens naturais abandonam o barco, homens naturais não enxergam sua responsabilidade, homens naturais não ampliam sua responsabilidade, homens espirituais, não. Eles se permitem ser alargados em seu interior para enxergar como homem de Deus e ver as coisas pela ótica de Deus. Então o milagre ocorre. Jesus não pediu o Pai. Jesus podia ter feito uma oração: Pai, afinal de contas eu escolhi este lugar. Então agora por amor de mim, faça algo. Não, Jesus não fez isso. Jesus também não fez uma oração: Pai, multiplique esses pães, Senhor. Jesus não fez essas coisas. Jesus simplesmente agradeceu. Sabe por que Jesus agradeceu, irmão? Porque Jesus entendeu que fazia parte do processo. Estava ali. As bênçãos do Senhor estão dispensadas sobre nós. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus já têm em Deus. Cara, não é para nós orarmos, é para nós assumirmos elas. É para nós encarnarmos ela. É para nós, irmão, sabe, irmão, usar ela, lançar mão dela, dizer, ela é minha. Então, Senhor Deus, chegou a hora do Senhor cumprir essa promessa, chegou a hora do Senhor fazer isso, Senhor. Está vendo, irmão, como é que a fé diz? Essa é a ação de Deus. Se como igreja não lançarmos mão do sobrenatural de Deus, nada justificará a nossa existência. Estaremos apenas sendo mais uma religião. Nossa existência é sobrenatural, fomos criados, gerados na cruz do Calvário, onde emana toda a nossa existência espiritual. A igreja é um povo espiritual, nossa unidade é espiritual, nossos valores são espiritual. Nós somos chamados a pensar nas coisas do alto, buscar as coisas que são do alto, aonde está a nossa verdadeira vida, escondido com Cristo em Deus. Perceba isso, irmão, isso não é coisa de homem natural. Irmão, o novo nascimento nosso provém de uma água, de um batismo, nascer do Espírito Santo, nascer de novo, isso é algo sobrenatural. A nossa existência emana de algo espiritual. Olha, nós temos perdido isso, não? Se como igreja trabalharmos tendo em vista só os recursos humanos, naturais e físicos, estaremos a negar a nossa verdadeira existência. Somos a noiva de Cristo, nossa existência é sobrenatural e dela emanam nossos recursos espirituais. Precisamos assumir o nosso papel, quem somos. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então eu preciso saber quem sou. Amém, irmão? Às vezes nós agimos, nos comportamos como homens naturais. Sabe, irmão? Nós não lançamos mão de quem somos, nós somos a noiva. Amém? Estamos vivendo como noiva, estamos andando como noiva, estamos vivendo como noiva, estamos respirando como noiva, noiva de Cristo, estamos nos olhando para nós e escuta, Senhor, socorre, Senhor, porque eu sou a sua noiva, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu sou a eclésia do Senhor, Senhor, eu tenho vivido como o rei Ezequias, quando recebeu uma ordem que a morte sua estava sendo preparada, está chegada a sua hora, ele virou para o lado e disse, Senhor, tenho andado em fidelidade de ti, Senhor, tenho andado em caminho
correto. Esse é o problema de muitas pessoas, irmão, que quando vem os percalços da vida, quando vem o tempo de provações, irmão, traz do coração deles, irmão, o reclamador, o murmurador. Eles não conseguem enxergar. Ou às vezes não conseguem, sabe, irmão, sair de uma ação natural para perceber, irmão, que existem áreas de atuações espirituais aonde nós temos que exercer. A Bíblia diz que nós, irmão, Deus nos abençoou com toda a sorte de regiões, abençoou com toda a sorte mesmo nas regiões celestiais em Cristo. Então eu preciso assumir meu posicionamento na região celestial. Eu preciso assumir meu posicionamento em Cristo Jesus. E diz, Senhor Deus, eu sou a sua igreja. A Bíblia diz lá em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir nossas necessidades em Cristo. Eu preciso assumir o posicionamento, eu estou em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, se o meu Pai, Ele se preocupa em cuidar dos pardais, e Ele me diz que eu sou mais importante que muitos pardais, então o meu Pai está dizendo que existe um milagre. Eu posso olhar para o Salmo 127, diz que Deus nos ajuda, Deus dá aos seus servos enquanto dorme, enquanto eles estão dormindo, Deus dá a ele. Eu podia lembrar de Salmo 46 que diz, Deus nos ajuda desde a antemanhã. Nem amanheceu, nem ainda apareceu o percalço daquele dia, mas Deus já está me ajudando. Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Eu preciso saber quem sou. O homem natural levanta de madrugada e come o pão com dores no final do dia. O homem que é amado de Deus sabe que seu dia começa com uma provisão da onisciência de Deus na sua vida. De saber que eu sou um homem espiritual. Saber que eu sou uma eclésia espiritual. Essa é uma coisa para a gente perceber. Aprenda a agradecer a Deus pelos milagres que já fazem parte da sua vida. Todas as bênçãos e promessas de Deus já foram dadas, já tem o sim de Deus. Lancemos mão dos céus, do sobrenatural de Deus. Amém, irmão? Escute, que legal. A gente precisa aprender a agradecer e não pedir. Jesus falou Deus falou para Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marcha, o que é que tu tem na mão, cara? Tu está com a chave, eu estou com a chave da porta para abrir o mar vermelho, então abra. Às vezes nós esquecemos quem somos, irmão. Às vezes a pressão, às vezes, irmão, sabe, irmão, desperta em nós não um homem que devia ser, desperta um homem errado. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que a gente tem que negar a nós mesmos e assumir a cruz de Cristo, porque isso vai trazer a nossa formação, uma formação de homens de Deus. Quero concluir a nossa mensagem hoje com uma palavra de exortação. A grande lição de Jesus para o discípulo e para a nossa igreja é que sejamos homens de Deus. Sejamos, de fato, mulheres de Deus. Tendo em mente o propósito e o objetivo para o qual estamos sendo educados. Às vezes nós perdemos isso. A lição de Jesus, seu discípulo, para nós hoje é que sejamos, de fato, homens de Deus. E que tenhamos em mente o propósito e o objetivo para o qual estamos sendo educados. Tem um texto de Timóteo que fala muito bem isso. Eu resumi algumas partes do versículo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Sim, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para a educação na justiça. Ela vai falar de ensinar, de corrigir, mas eu cortei essa parte. Escuta isso aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Duas coisas que eu quero salientar aqui. Todo ensino da Bíblia tem como objetivo ensinarmos a sermos homens de Deus. Então que sejamos homens de Deus, pois o objetivo de Deus é inspirar homens a serem homens de Deus educados na justiça. A Bíblia, meu irmão, ela é uma inspiração divina. Seu propósito é nos educar na justiça, não apenas em aspectos humanos, da justiça humana, mas na justiça de Deus, na justiça divina, naquela, irmão, que vai nos ajudar, irmão, a operar o milagre, a assumir a responsabilidade, a defender nosso campo de lentilha, que é a nossa casa, a nossa família, aquelas pessoas que nos ouviram, aquelas pessoas que nos atendem. Olha que palavra! A palavra de Deus, ela está aqui para inspirar homem de Deus. Ela nos corrige, primeiro ela nos ensina sobre Deus, ela nos corrige para sermos homens de Deus, ela nos exorta a sermos homens de Deus, ela nos educa para sermos homens de Deus. Esta é a finalidade bíblica. Quero dizer uma coisa para você, se você não está sendo educado a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é porque o seu coração está errado.
seu encontro com a palavra, seu relacionamento com a palavra, sua vida através da palavra, alguma coisa está errada. E a palavra de Deus está educando o homem de Deus, preparando. E a segunda coisa, a Bíblia ensina que o homem de Deus a lançar mão do sobrenatural de Deus. A Bíblia ensina o homem de Deus a olharem para Deus como seu socorro. A Bíblia diz que a Escritura de Deus, ela tem um propósito, ela habilita os homens de Deus para toda boa obra. O profeta Eliseu estava lá. Habilitou o profeta, habilitou Moisés, que eu salientei no nosso vídeo de hoje, habilitou o nosso mestre Jesus Cristo. A palavra de Deus nos habilita. Amém? Não apenas a lançarmos mãos naturais, mas a lançarmos mãos do sobrenatural. Amém? Muitas vezes a nossa vida é uma oportunidade de Deus fazer um milagre. Sabe, a gente precisa defender nosso campo. Muitas vezes o milagre vai acontecer quando nós entendemos a responsabilidade nossa, ou entendemos a área de atuação nossa e nos levantarmos como uma igreja, como uma eclésia espiritual, da onde emana a nossa vida, a nossa força, a nossa graça, para vivermos como igreja. Eu quero orar para você. Amém? Que essa palavra desperte o teu espírito. Amém? Talvez você está aí abatido por uma situação, por um problema, por uma situação que veio sobre você, e você está perguntando muitas vezes, sabe, às vezes inquirindo algumas vezes, sabe, tentando entender algumas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem você é? Nós não podemos ser apenas mais uma religião. Igreja, cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é chamado, é uma vocação. Amém? E ela tem como base pararmos, para lidarmos com os percalços, pelo culto da nossa vida. Amém? Você defender a sua casa. Aqueles valentes de Davi, quando defenderam o campo de lentilha, irmão, o milagre se ocorreu porque ele defendeu. O machado flutuou porque alguém assumiu uma responsabilidade. A multiplicação dos pães ocorreu porque, irmão, porque Jesus enxergou o problema, a necessidade, percebeu ali a oportunidade de ir lá e correr, trabalhou e se pôs a trabalhar. Ele não se demoveu, ele não pulou do barco, ele não agiu como homem natural, ele permitiu que a sua natureza espiritual, seu chamado, sua missão de Messias, a sua missão como Cristo, pudesse trazer uma ação. Amém? Muitas vezes a nossa vida espiritual, nossa vida como noiva de Cristo, nosso posicionamento como eclésia de Cristo, é de lá que emana todo o nosso recurso espiritual. Quando nós nos posicionamos aqui, quando assumimos nosso posicionamento nas regiões celestiais em Cristo Jesus, quando nós assumimos que é a nós a que pertence a promessa de Cristo, e dizemos, é a minha, ela é minha. Eu não estou pedindo mais por ela, não estou orando por uma promessa, estou tomando ela para mim porque ela é minha, e agora já estou usando ela, estou colocando ela na prática, estou agora trabalhando para que essa promessa se cumpra, estou andando na justiça, estou fazendo o que é reto. Esse é o problema de muitas pessoas, irmão. A vida torta e errada delas, irmão, saqueiam sua vida espiritual, saqueiam seus posicionamentos espirituais e vivem uma vida como homens naturais. Por quê, irmão? Porque estão sempre tratando as coisas erradas na sua vida, estão sempre furtando os seus deveres com a vida e com sua caminhada com Deus. Por isso eu quero orar com você agora. Levante nessa noite. Né? Levanta seu espírito. Prepare-se. Existe um poder oculto da sua responsabilidade. Existe um milagre que é aprovado na sua jornada e na sua caminhada. A minha Bíblia diz que, o Salmo diz isso, né? Salmo 16 diz que na mão de Deus é uma delícia perpétua. Deus é uma provisão. Esperando simplesmente que você lance mão. Senhor Deus, abençoa teu servo, Pai. Abençoa meu irmão que está ouvindo esta palavra. Ó Deus, esta palavra de fé. Ó Deus, que desperta o Espírito nosso para quem de fato somos em Deus, ó Pai. Para Deus mostrar, ó Deus, que nossa natureza, nossa vida, nosso relacionamento com Deus, Pai, que nossa vinda todos os dias ao culto, nas nossas reuniões, nossas orações, nossa entrada no quarto secreto, Senhor, para falar com o Senhor, ó Pai, é porque isso mostra que de fato nós somos pessoas espirituais, Senhor. Às vezes estamos esquecendo disso, Senhor, estamos entrando em nossos quartos como homens
naturais, Pai. Ó Deus, nós estamos entendendo, Pai, que a palavra do Senhor está nos educar a sermos de Deus, Pai, a despertar em nossa vida, Pai, o senso espiritual de quem somos, Pai. Deus, eu creio que o Senhor quer usar, e existem milagres que estão ali, ó Deus, pré-aprovados, liberados para a nossa vida. Há um poder oculto na nossa responsabilidade, quando entendemos a nossa área de atuação, quando defendemos o nosso campo de lentilha, quando defendemos nossa casa, quando defendemos, ó Pai, como coluna, Senhor Deus, o sustento de nossa casa, Senhor, quando clamamos, ó Deus, a favor de algo, Senhor, quando nós podemos bradar, Senhor, e assumir uma simples responsabilidade de fazer algo, de enxergar, de perceber uma oportunidade por uma provisão do Senhor, Pai. Desperta no coração do teu servo, Senhor. A tua palavra diz que toda escritura é inspirada por Deus, Pai, para redaguir, para ensinar, para corrigir, para educar o homem de Deus em justiça, Senhor. Ó Deus, habilitando para toda boa obra, Senhor. Às vezes temos perdido isso, Senhor, temos tornado homens naturais, Pai. Às vezes, ó Deus, tudo que nós temos ouvido da tua palavra, Senhor, tem nos feito, ó Pai, que os teus ensinos sejam uma utopia na nossa vida, Senhor, seja algo tão distante da nossa vida, Pai. Estamos comungando com a palavra, Pai, de forma errada, Senhor. Sua palavra, Senhor, está nos educar a fazer a justiça, andar corretamente, andar, ó Deus, por caminhos certos, procedemos corretamente, agimos como um de Deus, ó Deus, alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, orarmos a Deus, temos vida com Deus, Pai. Porque, ó Deus, haverá momentos em nossa vida, Senhor, que o nosso chamado fará ocasião, Senhor, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para Deus, segundo o chamado daqueles que foram chamados do Senhor, segundo o propósito. Ó Deus, as coisas vão cooperar para aqueles, ó Pai, que foram chamados segundo o seu propósito, Senhor, o propósito para qual foi me chamado, Senhor, no meu caminho, na minha jornada, enquanto estou exercendo, enquanto estou fazendo, enquanto estou cumprindo o trabalho para o qual fui designado. Há um milagre que pode ser feito, há algo sobrenatural, Senhor. Lançamos mão, Pai. Lançamos mão, ó Deus, com a provisão, Pai, que venha sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, que haja um despertamento no Espírito, no coração da sua eclésia, para que nós entendamos que nós somos a noiva de Cristo, Senhor. A nossa vida espiritual emana da cruz, Pai, a nossa vida emana daquela cruz, ó Pai, é dela, Senhor, que provém, ó Deus, a nossa vida vitoriosa, é dela, Senhor Deus, que provém, ó Deus, a nossa transformação, a nossa mudança, ó Deus, a nossa essência espiritual, ó Deus, ó Pai, é dela que provém, ó Deus, ó Pai, uma rota, Senhor, que nos leva ao céu. Aquele que esteve naquela cruz, Senhor, se fez caminho até o céu. E é nesse caminho, Senhor, que estamos andando. E nesse caminho, ó Deus, até encontrarmos com o Senhor, Pai. Ó Deus, nós precisamos muitas vezes das bênçãos, das promessas, do milagre, que já estão na nossa jornada, Senhor, que já fazem parte da nossa vida, que já fazem parte da nossa essência, Senhor. Mas, ó Deus, nos tornamos às vezes tão naturais, ó Deus, os problemas mais despertam em nossa vida o murmurador, o reclamador, do que o homem de Deus, do que a eclésia espiritual, Pai. Ó Deus, às vezes a sua palavra não está conseguindo nos acordar, nos despertar para quem somos, Pai. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Senhor. Ó Deus, ela vai prevalecer contra o homem natural, mas não vai prevalecer contra a igreja, Senhor. Então eu preciso assumir quem sou, Pai. A tua palavra assim que o Senhor, Deus, vai suprir toda necessidade daqueles que estão em Cristo, Senhor. Então eu preciso assumir meu posicionamento em Cristo, Senhor. Às vezes estamos agindo e olhando como homens naturais, ó Pai. Ó Deus, frente a um problema, estamos reclamando, murmurando, lamentando, chorando, Pai, colocando a culpa no Senhor, transferindo a responsabilidade, Senhor Deus, ó Deus, fazendo uma crítica contra nós mesmos a respeito, Senhor, de nossas decisões. Quando podia, muitas vezes, Senhor, podíamos olhar, ó Deus, e dizer, Senhor Deus, chegou um tempo da oportunidade. Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor. Ó Deus, esse tempo é um tempo de oportunidade, Senhor. Ó Deus, para um milagre ocorrer, para uma provisão acontecer, para um suprimento acontecer, para o Senhor mostrar o teu poder, para o Senhor mostrar a tua glória, para o Senhor mostrar a tua diferença, para o Senhor mostrar, ó Deus, que o Deus, o Senhor faz diferente daqueles que servem o Senhor, daqueles que não servem o Senhor, que é um milagre, é um suprimento, é uma graça, é uma ação liberada, algo para o Deus que está liberado, Senhor, à espera, Senhor, de que alguém lance mão daquilo, Senhor, para confiar no Senhor. E eu estou aqui, Senhor, eu quero ser essa eclésia. Despertar nesses dias, que nós estamos acordados nesses dias, da nossa essência espiritual. E nesses dias nós vamos acordar nosso espírito, do avivamento que Deus quer trazer na nossa vida, na nossa igreja, no nosso meio. Porque nós sabemos quem somos, nós sabemos que nossa natureza é espiritual.
Nossa oração tem poder no mundo espiritual. Deus tem liberado sobre nós provisões que estão de nossa responsabilidade. Então que usemos, defendemos o campo plantio, defendemos nossa casa, em nome do Senhor. Amém? Quero terminar hoje com essa palavra. Saiba quem você é. Assuma a sua identidade. Creia o propósito de Deus na sua vida. Assuma isso. Deus vai usar você. Amém? Receba a oportunidade. Não peça. Agradeça. O que já faz parte da sua jornada, está lá. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Então, quando o amado deve acordar, e apenas agradecer por aquilo que Deus já lhe deu. Senhor Deus, me faça ver, me faça usar, me faça chegar até mim. Senhor, eu tomo posse agora daquilo que o Senhor já me deu, quando eu estava dormindo, Senhor. O Senhor disse que me ajuda desde a antemanhã, Senhor, então não amanheceu ainda, Senhor. Deus, já te agradeço pela ajuda que o Senhor vai me dar nessa manhã. Eu já te agradeço, Senhor, porque o Senhor vai me ajudar nesse dia. Eu já estou lançando mão, eu não estou pedindo. Não precisa nem pedir para mim ver, eu posso dizer, Senhor Deus, eu lanço mão da ajuda que o Senhor já me deu nessa manhã. Senhor Deus, eu já lanço mão, Senhor Deus, porque aos seus amados o Senhor deu enquanto dormia, então eu lanço mão daquilo que o Senhor já me deu enquanto eu dormia. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje eu vou usar aquilo, Senhor, que o Senhor já me deu enquanto eu estava dormindo. Não trabalhei, não fiz nada, mas a sua graça trabalhou por mim, Senhor. Porque eu sei quem sou, eu sou a noiva. Sou um homem de Deus, eu estou sendo educado por Deus, estou sendo habilitado para lançar mão, amém? Para enxergar, para olhar para cima, e que é de Deus que vem o meu socorro. Amém? Que eu preciso pensar nas coisas do alto, eu preciso ser educado na justiça. Então as coisas vão acontecer. Essa palavra toca o teu coração, te fortaleça, desperta sua verdadeira natureza. Amém? Você é de Deus. Sua verdadeira vida está escondida por Cristo em Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, eu quero te fazer um apelo para você. Entregue a sua vida a Jesus. Procure imediatamente. Amém? Encontrar-se com Jesus. Sabe? Faça uma aliança com Jesus. No seu quarto mesmo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Peça para Jesus entrar na tua vida. Peça para Jesus escrever seu nome no livro da vida. Procure uma igreja. Rapaz, Deus vai mudar a sua vida. Você vai fazer parte das promessas de Deus na sua vida. Elas vão se cumprir na sua vida. Amém?